Bom, não sei se todos vão lembrar da época da escola ou se ainda estão estudando isso. O que que significa papel ecológico? Resumidamente, o papel ecológico é aquela função, né, que uma espécie tem dentro de um ecossistema, né, de uma cadeia, seja uma cadeia alimentar, seja um equilíbrio ecológico, que ele tem a desempenhar ali, junto com outras espécies, junto com aquele bioma, para desempenhar um papel de sobrevivência, de evolução, de interação, né, entre as relações ali simbióticas, seja de protocooperação, seja de relações até às vezes competitivas entre outras espécies, no qual desempenha um papel, né? Existe uma função determinada daquela espécie. E eu não sei, né, se todos já pensaram qual seria o papel ecológico da espécie humana, né, da nossa espécie como Homo sapiens, o que a gente deveria desempenhar no nosso planeta aqui, né, no nosso convívio entre as espécies. E eu achei interessante fazer esse vídeo porque é uma coisa que eu tenho falado muito até com as pessoas que têm feito trilha com a gente. E a gente se pergunta, né, hoje até no atual momento que a humanidade chegou, com essa evolução, né, de inteligência que a gente conseguiu desempenhar, né, que a gente conseguiu chegar a esse ponto, né, como considerada a espécie mais inteligente do planeta. Mas nosso papel, né, a gente chegou a esse ponto, mas eu sinto, né, e uma coisa que eu vejo com as pessoas que a gente conversa, parece que na verdade a gente se desviou em algum momento para a gente se separar em relação às outras espécies, né? Se a gente for pensar, a gente usou essa inteligência, na verdade, para criar ambientes e uma forma de vida artificial, que na verdade distancia a gente das outras espécies, da natureza, né? Então hoje a gente vive nas cidades, onde a gente utiliza de água encanada, nós compramos nossas comidas no supermercado, né? As relações que nós temos com as pessoas já não é mais uma relação ligada à sobrevivência, ligada a um convívio harmônico, normalmente são relações mais superficiais, às vezes relacionadas a trabalho, né? Alguma coisa que na verdade essencialmente como espécie, onde a gente só normalmente procuraria alimento, abrigo, afeto, né? Já se não se supre, né, a essas questões mais básicas. E às vezes a gente até abandona essas questões básicas em vista a questões mais artificiais, né, que a gente mesmo criou. Então até com a questão do ego, né, com a questão de acúmulo de material, de acúmulo de coisas, de influência, né? Então a humanidade acabou tirando um pouco, né, essa questão básica como espécie, né, como todas as outras espécies têm. Então é algo que a gente poderia repensar nisso, né? A minha esposa mesmo conta, né, na biologia, em que nem sempre a evolução parte para algo positivo, né? A evolução de algumas espécies que podem partir para algo que vai prejudicar ela depois. Mas ela foi a maneira como ela encontrou naquele determinado momento para poder reagir a algumas situações do ambiente, algumas situações entre a espécie mesmo, mas que de repente essa evolução, ou à medida como ela foi passando, né, ou à medida como ela foi vivenciando isso, trouxe o colapso dela, né? Eu acho interessante assim a gente pensar nessa questão, né, do ser humano mesmo, pelo fato disso, né? A gente não está cuidando no nosso próprio lar. Então hoje as nossas ações, né, esse meio artificial da gente viver, hoje a gente já não presta mais atenção em cuidar das questões básicas. Se a gente vai ter água no futuro, se a gente está produzindo alimento, né, saudável, né, de uma forma saudável também, em vista de sustentabilidade, se os recursos ali do solo realmente vão conseguir produzir esse alimento a longo prazo, né? E se a qualidade desse alimento realmente está sendo suficiente para nos alimentar de forma saudável, né? Então
a gente, com toda essa tecnologia, com todo esse avanço, com toda essa inteligência que a gente chegou, se a gente parar para pensar, na verdade a gente está seguindo um caminho completamente contrário do que a gente deveria seguir como espécie, né? Então hoje a gente já não regula mais essas formas mais básicas, né, de viver. Então se a gente pudesse repensar de fato, né, esse cuidado que a gente tem com a nossa própria casa, né, que é o nosso ambiente, não tem como a gente estar separado disso. A gente vive nesse planeta que teve todas essas características possíveis, né, para ter toda essa vida que a gente tem aqui, né, toda essa mata, essas diferentes formas de vida, tudo isso, né, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, né, toda essa conjuntura de fatores químicos, físicos e biológicos que permitiram a nossa espécie e várias bilhões e bilhões de outros seres viverem no mesmo planeta, e que a gente percebeu que realmente por muitos anos, né, a nossa humanidade mesmo existe algumas centenas de milhares de anos, né, pelo menos os humanídeos, né, e a gente percebe que na verdade a gente conseguiu por um certo tempo viver em harmonia com as outras espécies, porém a gente se perdeu ao longo desse caminho, né? Eu falo muito pro pessoal, né? Algumas conversas que a gente fez, como que os povos indígenas, né? Que é algo que a gente tem muito a aprender ainda, né? Como que eles conseguiam viver, né? Numa região como o Brasil, por exemplo, uma região coberta de mata, né? Principalmente uma região como essa que eu estou agora, de Mata Atlântica, e eles conseguiam viver aqui sem precisar destruir isso, né? Eles tinham um equilíbrio de poder se suprir, conseguir sobreviver aqui por milhares de anos, né? Até a gente não sabe ao certo realmente quantos milhares de anos os indígenas viviam aqui, mas eles conseguiam sem precisar destruir, né? Na verdade, conseguindo viver em harmonia com a natureza, inclusive tendo a natureza como sua referência de vida, como sua referência de existência, inclusive, né, que eu acho que esse seria o nosso papel ecológico, inclusive, nós como uma espécie, podendo ser uma espécie mais inteligente, inclusive desempenhar um papel de talvez até de aprender mais com a natureza e talvez ajudar as outras espécies a estarem nessa harmonia maior, né? Então, e os indígenas têm muito isso, né? Os indígenas aqui da América, né? Os povos mais antigos, né, os celtas lá da Europa, os aborígenes da Austrália, né? Então todos aqueles povos que a gente vê na Ásia também, todos eles têm um conhecimento que a gente infelizmente acabou perdendo nesse período, né? Na verdade, eu acho interessante a gente tentar se olhar, né? Porque eu acho que essa pandemia hoje está mostrando uma coisa que não existe mais o individualismo, né? Eu acho que na humanidade não tem como a gente pensar nisso. A gente está vivendo os mesmos problemas, né? Então, hoje mesmo, esse ano 2021, a gente está enfrentando uma das piores secas, né? Estou falando, né, de 91 anos. Então, é praticamente um século. E não tem como, né? Eu não estou vivendo isso sozinho, você não vai passar por isso sozinho, vamos todos passar como espécie, né? Então, a gente não está separado nisso. E é algo que a gente tem que pensar mesmo, né? Como um grupo, como um coletivo, qual que é o resultado das nossas ações, de que forma que a gente tem que agir, pensar diferente, se relacionar de uma forma diferente. E eu tô jogando para vocês aí, né? De que forma que a gente pode mudar, né? Alterar isso. Eu acho que esse convívio com a natureza faz a gente realmente repensar algumas coisas e tentar se colocar, né? Eu acho que o ser humano tem que parar de se colocar separado disso, né? Achar que a gente é topo de cadeia, que a gente é tudo isso, que a gente na verdade não é, né? Então, se a gente fosse topo de cadeia, a gente seria muito frágil, né? Porque a gente dependeria de toda a base da cadeia para poder sobreviver. E a gente está destruindo essa base, né? Então, a gente está no meio de tudo isso. É uma cadeia que a gente tem que realmente poder ajudar a se manter, né? E aquilo que a gente está destruindo, a reconstruir. Da mesma inteligência que a gente teve para destruir, a gente pode reconstruir. Então, estou jogando aí essa provocação aí para que a gente repense esse nosso papel.